Oi, gente! Hoje faremos um suplá duplo. Vamos lá? O suplá é muito prático e muito usado hoje em dia, né? Para festas, para as ocasiões informais. E nós faremos um duplo que dá para você usar em várias ocasiões. Para fazer o suplá, nós precisamos sempre de uma parte do meio dele, que é um recorte de MDF, que pode ser de 30 a 40 centímetros, vai depender muito do tamanho do seu prato. E no nosso caso, nós faremos um de 30, mas aí você pode modificar. E precisamos de 2 tecidos. E você aproveita numa situação dessa e usa tecidos bem diferentes, porque eles não aparecem um lado do outro. Então aqui nós faremos um que eu vou usar no Natal e no dia a dia. Já cortei o de Natal. Eu usei uma estampa meio escura, porque o meu prato é branco. Então eu quero que realce, né? Então eu peguei um de pinha. E agora do outro lado eu vou usar um de borboletinha. Bem alegre. Eu gosto da combinação do azul com o verde. Então eu vou pegar a borboletinha. Como eu não sabia o quanto eu ia usar, então eu peguei o tecido todo para não ter desperdício. Então eu vou usar o canto dele. Para você cortar é bem simples. O primeiro você faz o seu molde, depois você acaba usando o próprio recorte do tecido como molde. Mas o primeiro, olha o que você faz. Você deixando uma margem de 6 centímetros, mais ou menos, já é o suficiente para você fazer seu suplá. Eu peguei uma caneta normal, não precisa ser caneta especial nem nada, porque não vai aparecer. E aqui eu vou dar uma margem de 6 centímetros em toda a volta do meu recorte de MDF. Então, olha só, eu venho aqui e vou com a caneta e faço todo esse contorno, marcando 6 centímetros. Então, vou riscar todo o contorno, tá? Fiz todo o risco do meu contorno. E eu não preciso ter o trabalho de ficar medindo um do lado do outro, porque agora eu venho e simplesmente eu uno as pontas, né? Ó, venho unindo. Risquei. Agora eu recorto. Cortei meu tecido, então agora eu tenho 2 círculos. Bem diferentes, né? Porque eu quero aproveitar para usar em ocasiões diferentes. Para a gente montar o nosso suplá, o que nós precisamos fazer? Direito com direito. Esse é o primeiro ponto para montarmos o nosso suplá. Então eu acerto aqui o tamanho dele, né? Que é o mesmo tamanho. E alfineto. Uma dica para você, que às vezes está começando a costurar agora, evite usar o seu alfinete nessa posição, acompanhando o tecido, porque na hora que você vai costurar, muitas vezes se você está próximo da costura, você tem que tirar. Coloque o seu alfinete nessa posição, porque a máquina passa por ele e não atrapalha a sua costura. Então você não precisa parar a sua costura para ficar tirando o alfinete. Poucos alfinetes já são suficientes, né? Eu vou colocar aqui uns 4 ou 5 alfinetes, porque o tecido é de algodão, ele acaba aderindo um tecido no outro, né? Então não escorrega muito. O difícil é quando você trabalha com cetim, tecidos muito lisos, né? Mas o algodão ele é bem gostoso de trabalhar, ele colabora. Ó, coloquei aqui 5 alfinetes, já é o suficiente. E agora nós faremos uma costura em volta, deixando o espaço só de um pezinho. E eu vou finalizar deixando só uma abertura. Vamos para a costura. Estou fazendo com uma linha escura para ver se vocês conseguem enxergar. Estou deixando um pezinho de máquina. O início sempre com retrocesso para não desmanchar a costura. E agora faço a volta todinha do meu prato. Agora que eu estou finalizando, eu vou ter que tirar do avesso esse tecido. Então eu vou deixar uma margem. Eu não preciso deixar muito, porque ele é fácil de tirar do avesso, né? Ele é bem molinho. Então aqui, ó, vou fechar mais um pouco.
creio que deixo uns 10 centímetros de boca, dou o retrocesso e corto a linha. Agora, vamos tirar do avesso. Então, agora já temos o nosso suplá formado. O que nós faremos? Aqui, olha, você simula aqui a curva do seu suplá e marca. Agora, nós faremos uma costura na bordinha de todo o meu suplá para marcar, inclusive, nessa parte que ficou aberta. Então, agora eu vou fechar todo o meu suplá para dar a primeira costura. Aqui, eu não deixo um pezinho inteiro. Eu deixo só essa margem do pezinho. E se você quiser também, você pode pôr a linha de baixo combinando com o tecido de baixo e a linha de cima combinando com o tecido de cima. Fica bem bonito também. Aqui nós colocamos assim para vocês poderem visualizar. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a canaleta para passar o elástico. Então, eu deixo um espaço de um pezinho, o suficiente, eu vejo que é suficiente para passar o meu elástico. Aqui tenho o meu elástico, tá vendo? Eu tô vendo que esse espaço que eu vou costurar dá para passar. Então, eu vou fazer uma segunda costura paralela à primeira. Aí, encerro com o retrocesso, corto as linhas. E agora, vem uma dica bem legal para vocês. Então, agora, para passar o elástico, eu escolho uma pontinha e desmancho um pedacinho da costura. É bom você desmanchar depois, porque é muito pequena a abertura, né? Para você deixar sem costurar. Então, é mais fácil você só desmanchar uns 2 ou 3 pontinhos da máquina. Desmanchei um pedacinho. Então, agora eu tenho acesso à minha canaleta, que eu criei. Agora eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Se vocês não tiverem um alfinete ou um passador de elástico, mas tiver uma agulha dessas grossas, né, de preferência sem ponta, olha o que você faz. Você passa o elástico no fundo da sua agulha e aí, com ele passado aqui, como, né, se eu fosse costurar, eu venho e espeto a ponta do meu elástico. Ó, espetei. Então, ela tá passada aqui e eu venho e espeto a ponta do meu elástico. Quando você puxa isso, ele trava para valer. Então, não tem aquele negócio de você tá no meio de passar um elástico numa bermuda, num shorts e o alfinete escapa, o alfinete abre, aí você perde o que você fez. Com isso daqui, não escapa. Então, agora, com o meu elástico preso, eu vou passar na volta toda do meu suplá. Para vocês terem uma noção, para um suplá de 30 centímetros, a gente vai usar mais ou menos uns 55 centímetros de elástico. Quando você vai passando elástico, ele vai amontoando. Então, você vai ajeitando com a mão. Porque senão, chega uma hora que o elástico não corre mais, né? Ele fica todo amontoado. Então, é natural isso, tá? Se você nunca fez, não estranhe. Aqui, então, saiu de novo o alfinete. Como que eu sei se tá certinho o meu suplá? Nós faremos o seguinte, eu pego aqui, aonde eu parei, e vou dar uma pequena travada com o alfinete. Então, eu pego aonde eu não terminei de colocar ainda, que você pode ver que eu nem cheguei no final da nossa marca. E pego o início, né? Só dou uma seguradinha com o elástico. Para eu testar o meu disco de MDF, porque ele não pode ficar muito apertado e nem frouxo, né? Ele vai ter que ficar liso no meu prato. Para isso, então, é bom você fazer um teste antes de finalizar, porque depois que você costurou, dá o maior trabalho para abrir. Então, aqui eu pego o meu
o meu disco de MDF. Nós temos esses MDFs no nosso site, quando vocês quiserem, tá? Então aqui, ó, venho e visto o meu suplá. Então tô deixando a parte de Natal pra fora. Tá vendo? Tô vestindo o meu suplá. Olha como que a margem é suficiente. Então aqui eu encaixo, né? Isso daqui é uma coisa que eu tenho que fazer na hora. Eu vou empurrando até que essa borda fique bacana, fique uniforme. Como você faz com tecido duplo, você não precisa pintar no MDF, é um trabalho a menos, né? Porque é difícil aparecer, né? São 2 camadas de tecido. E agora, a prova final. Eu viro e olha só. Tá super lisinho, tá bacana. Então, eu nem vou precisar chegar até aquele finalzinho onde eu deixei o meu alfinete. Eu tinha marcado com vocês 55 centímetros. E eu vou usar uns 50 centímetros. Isso para um suplá com um diâmetro de 30 centímetros. Mas olha, faz esse teste antes de fechar o seu suplá. Porque já aconteceu comigo de eu fechar antes e depois ele ficou meio engruvinhado, porque eu não tinha apertado o suficiente. Aí eu tive que abrir, né? E deu o maior trabalho. Então agora sim, agora a gente vira e eu nem preciso mais usar isso. Eu deixo esse alfinete prendendo para que ele não volte, né? Eu vou tirar aqui o meu disco para poder fechar. Aqui eu vou deixar o alfinete segurando essa finalização, né? Para que ele não volte. E vou tirar o meu alfinete. Algumas pessoas dão um nozinho nesse final de costura, né? Para finalizar. Mas o nozinho, ele deixa um volume no elástico. Como você está fazendo tudo lisinho, né? Não tem necessidade de dar um nó. Vamos dar um pontinho. Então, aqui, olha, eu vou dar um ponto antes de cortar, né? Para não ter perigo de escapar. Aqui, dou um nó e agora eu corto. Então, eu já sei, né? Vou deixar só uma sobrinha de segurança. E finalizamos aqui a nossa emenda. Então, aqui nós damos alguns pontinhos para prender bem o elástico, porque ele vai ser bastante usado esse suplá, né? Então, capricha na finalização do elástico, para que ele não arrebente. Então, aqui, ó, fui, voltei. Agora eu vou dar o nozinho de segurança, né? Para travar. Aí você faz com uma linha branca, apesar que ninguém vai ver, né? Mas faz com uma linha branca, se quiser. Aqui eu finalizo. Com os 3 nozinhos e corto. Cortei. Dou uma sambadinha aqui no tecido que o elástico entra, né? Faço assim, ó. Aí dou mais uma giradinha. E agora, com essa finalização, eu dou um pontinho à mão, ou à máquina, né? Como você achar melhor, só para fechar essa boquinha. Como eu já tô com a minha máquina montada, eu vou passar a máquina aqui, lembrando que eu tenho que passar forçando o elástico para ficar esticado. E aí tá pronto o nosso suplá. Eu vou dar o pontinho final. Pronto, nosso suplá está pronto. Vocês viram como é rápido, gente? Dá para fazer para vender, dá para fazer para suas festas em casa, para o dia a dia. Vocês sabem que esse suplá é mais rápido de fazer do que o suplá simples, né? Porque o suplá simples, quando você faz com um tecido só, você tem que se preocupar em dar uma volta, dar outra volta, costurar e passar o elástico. E esse daqui não, você fechou os 2 tecidos juntos, pronto, o tecido tá prontinho. Agora eu vou colocar a parte da borboleta para fora, que nós já vimos o Natal, né? Agora nós vamos ver a borboleta. Então, o meu tecido, ó, prontinho, não tem avesso, tá vendo? Se você usa a cor de linha, como nós falamos, você mal vê a costura e ele fica muito legal. Bom, esse é o nosso suplá, então, finalizado, com o lado da borboletinha para vocês verem. Então, vocês viram como
É fácil de fazer, espero que tenham gostado. Se gostaram, gente, curtam, compartilhem e não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!